Olá, irmãos queridos, irmãos em Deus, irmãos em Jesus. Estou muito feliz por estar aqui novamente, encontrando com todos, mesmo que remotamente, ou virtualmente. Agradecendo o convite do Lar Espírita Luz e Amor, para vir falar um pouquinho, dissertar um pouquinho de um entendimento do Evangelho de Jesus. Então, rogo a todos que neste momento acompanhem os meus pensamentos para darmos por iniciado o nosso encontro desse Evangelho, de Jesus, desse momento especial, nesse dia de hoje, que também é um dia especial. Vamos fazer uma prece, então, voltada para Deus. Deus, Senhor da vida, Tu, Pai, que conheceis o íntimo de cada um de nós, que sabeis da nossa necessidade, sabeis do nosso merecimento, olhai por nós nesse instante, Pai. Jesus, Mestre e amado irmão, Tu que conheceis também a intimidade de cada um de nós, olhai por nós, Senhor. E a Maria, a mãe querida de Jesus, a nossa mãe, que nos representa perante Cristo e perante Deus, olhai por nós também nesse instante. Cuide de cada um de nós com carinho, cuide de cada um de nós perante a família, fortaleça os nossos laços de amor, de respeito, ampara-nos na nossa necessidade, de acordo com nossos merecimentos também. Derrame sobre nós as bênçãos do amor, a luz que há de iluminar o nosso ser, nos preparando assim, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bom. O tema desse dia de hoje, ou da noite de hoje, dependendo do horário que você vai me assistir, trata-se de uma passagem de Paulo. Se nós buscarmos lá Paulo nas suas cartas, em especial nas cartas que ele escreveu a Gálatas, em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Ora, essa passagem ela é interessante, ela é importante, porque Paulo tinha uma afinidade muito grande com aquele povo, os Gálatas. Porque nas suas primeiras inserção lá em Galácias, naquela cidade, nas suas primeiras viagens que ele fez a Galácias, ele acaba inaugurando a sua primeira igreja, a primeira igreja aos Gálatas, que Paulo acaba lá inaugurando, ele juntamente com seu companheiro de jornada, o Barnabé. Então, tem para ele uma representação muito grande esse movimento que ele começa a levar a todos o Evangelho de Jesus. E haja visto que naquele instante que Paulo, estando lá em suas pregações, em suas orientações, ele também processa, dito entre aspas, um milagre.
mais ou menos próximo daquele milagre que Jesus cura também o coxo e o aleijado. Paulo, lembrando muito de Jesus, ele encontra um homem, um ser ali também aleijado. E ele percebe que era um homem de fé e que acreditava. Ele também utiliza as palavras miraculosas e diz: se tens fé, levante e caminhe. Ora, aquele homem, por se tratar de um homem já de há muito tempo sofrendo mal, consegue erguer-se e caminhar. E aquele povo, observando então aquele ato de Paulo, começa então a acreditar naquilo que ele vinha trazer como as informações do Evangelho de Jesus. Que era possível nós curarmos, era possível nós nos levantarmos perante Deus, levantarmos perante Jesus e caminharmos. Então havia naquele período, já como sempre houve e sempre haverá, parte de pessoas a favor e outra parte contra, a qualquer um que seja, a qualquer líder que seja. A história de Jesus não foi muito diferente, né? Para quem lembra. Havia aqueles que acreditavam e defendiam Jesus, e aqueles que também não acreditavam, ou que tinham temor, ou não queriam Jesus por perto, por causa do seu domínio, entre aspas, do amor, aquele que conquistava corações, aquele que falava de coisas belas para poder elevar a moral, elevar a alma humana. Havia aqueles que tinham medo de que se perdesse, então, sobre o povo, as suas autoridades. Então lutaram contra Jesus. E com Paulo foi da mesma forma. Então, aqueles judeus que lá estavam, medo de que perdesse o domínio dos Gálatas para aquele que vinha pregar em nome de Jesus, começaram então a criticá-los. Começaram a criticá-lo perante o povo daquele período, querendo convencê-lo que aquilo era um engodo, que era uma enganação, mas na verdade falar contra, para que não perdesse o domínio sobre os Gálatas. E Paulo passa a entender isso, porque ele começa a ter essas informações e começa a ter as suas preocupações. Visto então a toda a insistência daquele povo a querer um domínio, né, contrário do bem, contrário do que Jesus pregava, Paulo, a ser preso, começa a escrever a carta para todos os povos, mas aos Gálatas em especial, ele vinha falar esses corações, porque lá ele fundou uma igreja e deixou já o início para todos eles seguirem, caminharem, para encontrar a paz e o entendimento. Então ele começa e escreve essa carta. Engraçado que essa carta que Paulo escreve, se não me engano, se não me falha a memória, é logo depois da primeira carta do Tessalonicenses. Ele já escreve preocupado com os Gálatas e diz o seguinte, né, como ele traz na informação, né, ele diz o seguinte, vou ler na essência novamente aqui: para a liberdade, Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos dobreis novamente ao jugo da escravidão. Ou seja, aquele povo já estava sob o jugo daqueles judeus há muito tempo. E o evangelho que Paulo iria pregar, iria abrir as mentes daquela pessoa, mudar os seus conceitos e entendimento e libertar de todas aquelas informações antigas que eles tinham. E começar a ir avante no seu crescimento moral, no seu crescimento espiritual.
Olha, se nós buscarmos lá em João, nós vamos encontrar lá em João, eu vou trazer para vocês em João, ele vai dizer o seguinte: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu não me engano é 8, deixa eu só pesquisar aqui, é coisa rápida. 8, João está falando sobre João está fazendo as suas colocações, né? Onde Jesus fala sobre os verdadeiros filhos de Deus. Então lá em João 8,32, nós vamos encontrar lá assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso são colocações de Jesus já para aquele povo. Ele estava falando isso aos judeus que acreditavam nele, porque eles vinham de orientações antigas, né? Os judeus vinham de vivências, de informações contrárias à lei do amor que Jesus pregava. Estavam eles ainda vivendo sob aquelas leis de informações mosaicas, né? E vinha eles daquelas informações do Código de Hammurabi e outras leis cíveis que traziam para eles um cabresto. Eles eram, de uma certa forma, induzidos a aceitar tudo aquilo como verdade. E quando Jesus vem trazer a lei do amor, a lei do perdão, ou seja, e falando para ele que eles conheceriam a verdade, e a verdade vos libertaria. Libertar de quê? Essa seria talvez a pergunta. De que Jesus libertaria aquele povo? De que Jesus nos libertaria hoje? Isso é para nós raciocinarmos, isso é para nós fazermos a nossa reflexão, né? Refletirmos sobre o que Jesus quis traduzir para nós como conhecer a verdade, e a verdade libertará. Porque os conceitos trazidos naquele período eram conceitos de que com o ferro fere, com o ferro será ferido, né? Pagar com a própria carne, pagar com a própria dor, o sofrimento que nós causamos, pagar com o próprio sofrimento. Era uma lei muito dura. Jesus vem trazer a informação para nós que se nós perdoássemos aos homens, seríamos perdoados perante os olhos de Deus. E saber que somos espíritos eternos e que as nossas atitudes podem fazer com que nós conquistemos para o nosso ser, para a nossa alma, a paz interior que tantos buscamos. A paz que toda a sociedade, toda a humanidade sempre buscou, é a paz interior, é a paz da nossa consciência. Então, quando Jesus disse conhecer a verdade, de que verdade Jesus falava? Da verdade do seu evangelho. E o que é que Jesus pregava? Ele dizia: eu vim à terra para falar do meu Pai, para as coisas do meu Pai. E quem era o Pai que Jesus referia? Deus. Então, se nós conhecermos a verdade de Deus, nós nos libertaria perante a quem? Perante os homens. Você pode matar a minha carne, mas não matará o meu espírito. As nossas conquistas são conquistas espirituais. O nosso corpo são simplesmente decodificador do nosso ser, do nosso espírito. O nosso espírito pensa e o nosso corpo age. O nosso espírito dá o comando e o nosso corpo executa o comando que o Espírito dá. Se o nosso comando espiritual é o comando do bem, se o nosso comando que o Espírito nos dá é o comando da fraternidade,
é o comando da esperança, é o comando do amor, estaremos libertados do mal, estaremos libertados dos pensamentos ruins, estaremos libertados das nossas atitudes errôneas, da nossa atitude ao contrário do bem, das nossas atitudes más, se assim vocês me permitem dizer. Seremos então filhos de Deus, porque foi dele que Jesus veio falar. Seremos irmãos amados de Jesus, porque respeitaremos o seu evangelho. E assim, nós nos libertaremos de nós próprios, dos nossos erros do passado, dos nossos egoísmos que nos cegam, do nosso orgulho que nos sujam perante Deus. Seremos libertados de tudo aquilo que nos provoca o mal. Se queremos ser homens de bem, devemos praticar o bem. Se queremos ser homens do amor, teremos que praticar o amor. Perante quem? Perante Deus? Perante Jesus? Ah, amigos. Ah, irmãos. Se queremos ser bons perante Deus, se queremos ser bom perante Jesus, temos que praticar o bem perante os irmãos, os nossos semelhantes, aqueles que caminham conosco na nossa jornada terrena. Queremos a nossa família do bem, queremos a nossa família do amor, devemos cuidar dela, dedicar para a nossa família o amor, mostrando ela o caminho do bem, e assim nos libertaremos e libertaremos ela de coisas do mal. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Jesus é por nós, quem será contra nós? Ah, mas para Deus ser por nós e para Jesus ser por nós, em primeiro lugar nós devemos ser para com eles. Cuidar do Evangelho de Jesus dentro de nós. Expormos a essência do seu Evangelho para o nosso semelhante, quem estiver em nossa volta. E o interessante é que o nosso semelhante que está mais próximo de nós, primeiro, além de nós mesmos, né, está próximo de nós, a nossa família. Cuidar da nossa família com carinho, porque a nossa família gerará outras famílias. Se nós cuidarmos dos nossos filhos com carinho e com amor e com educação e com entendimento do amor de Deus e de Jesus, eles criarão as vossas famílias também dentro do amor, dentro do Evangelho de Jesus, e serão multiplicadores. E assim será a corrente do bem. Olha, Natal, por exemplo, que está aí próximo, ou Natal que já chegou, que está chegando para muitos, e que está se concluindo para outros. Esse Natal é um Natal diferente. Vivemos a fase da pandemia, né? Pelo vírus que veio para colocar um freio na sociedade, na humanidade. Esse vírus que veio para mudar conceito, para mudar sentimentos, mudar entendimentos. Esse vírus que veio para resgatar amor à família, resgatar respeito aos idosos, às crianças. Esse vírus que veio para unir fortemente dentro de nossas casas a nossa família. Esse vírus que fechou igrejas, que fechou o centro espírita, que inventou templos religiosos, mas que abriu em cada casa uma igreja, que abriu em cada casa templos religiosos e fortaleceu corações. Esse Natal é um Natal diferente, mas devemos nos libertarmos às vezes das nossas atitudes do passado, dos nossos exageros, né? Dos nossos vícios. Devemos nos libertarmos dele e promovermos para o futuro pensamentos melhores. Vamos construir uma sociedade mais humanizada.
Vamos construir uma família mais humanizada. Vamos respeitar o nosso semelhante humanizados. Vamos respeitar a nossa família. E vamos promover dentro de nós a multiplicação do bem e do amor, libertando dos nossos vícios do passado, libertando dos nossos conceitos do passado, das informações que nos deram antes e nós aceitamos como certo porque não tínhamos conhecimento. Então vamos lá em Paulo entender que Jesus nos libertou para a liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de ação, em especial liberdade de sentimento, amar mais. E juntar com João 8,32 e ver que conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Conhecerás a verdade de Cristo, conhecerás a verdade de Deus, e ela nos libertará, porque nos dará a chance de nós vivermos com Deus e com Jesus na verdade do nosso entendimento, na justeza das informações que Jesus nos traz, promovendo em nós a justiça de Deus, e assim seremos mais felizes. Gente, vale a pena refletir. Se Jesus nos libertou os judeus daquele período, uma gama de judeus daquele período, né? Se libertou dos pensamentos errados, dos entendimentos das leis erradas, e promoveu o bem, e promoveu o amor em cada um. E se ele libertou, foi para que essa liberdade continuasse. A liberdade de ação espiritual, a liberdade de ação da fraternidade, a liberdade de ação da misericórdia, a liberdade de ação do amor. E é com esse pensamento que eu peço a todos que pense calmamente o que aconteceu conosco nesse ano. Vamos libertar de algumas coisas que nos fizeram mal durante esse ano, de outros anos anteriores, mas em especial desse ano. Vamos entrar em 2021 com um pensamento mais voltado para o bem, para o amor. Vamos voltar para a construção do homem novo. Como nós estamos falando de Paulo, ele também nos traz uma informação interessante. Matar o homem velho para que nasça o homem novo. Vamos deixar este homem velho para trás com todas essas informações arraigadas em nós do passado, de remorso, de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Vamos libertar disso e viver a liberdade de amar e de servir. Porque o verdadeiro cristão não veio à terra para ser servido, mas assim para servir. Servir ao próximo, servindo a Deus e a Jesus e promovendo o bem aos olhos dos homens, mas em especial ao coração de Deus, de Cristo. Vamos dedicar o nosso sentimento de amor para o nosso semelhante e promover nele esperança, acima de tudo, fé, caridade e fraternidade. Vamos libertar-nos. Libertar de tudo que é errado, de tudo que é passado, de tudo que fizemos de ruim. Vamos promover, fazer coisas boas, coisas novas e fortalecer os nossos laços com Cristo para prestarmos conta com Ele um dia e com Deus nosso Pai. E a eles que rogam nesse instante as bênçãos e as luzes sobre nós. Deus Pai, Jesus, amigo e irmão, faça florescer em nossa mente os pensamentos mais leves, os pensamentos positivos. Faça em nossos corações também revigorar o bem e a paz. Que possamos amar o nosso semelhante acima de tudo, como você nos amou, Jesus. E que nós nos libertemos dos nossos defeitos e dos nossos vícios. E possamos ser felizes junto de Ti, sendo felizes junto com o nosso semelhante, com a nossa família. Obrigado a todos.
todos vocês por me assistir e por me ouvir. E que Deus e Jesus cuide de nós com muito carinho. Um beijo a todos os corações e desejo a paz infinita a cada um nesse Natal e no próximo ano vindouro, viu? Que Jesus esteja com todos. Eu esqueci no início de me apresentar. O meu nome é Geraldo Brites, frequentador do Lar Espírita Luz e Amor, que trago aqui a minha mensagem desta noite, para que todos nós sejamos unidos na fé e no amor de Jesus. Muita paz a todos.